Voltamos com seu programa Rota Notícias, diretamente aqui dos estúdios da sua Rema TV, canal 5.1 Porto Velho. Se liga na gente, é a Rema TV conectada em você com as informações, destaques e realidade dos fatos do dia a dia com o seu, nosso programa Rota Notícias. E aqui nos estúdios da emissora já chamo ele, um de nossos assessores jurídicos, vem para cá, doutor Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior. Seja bem-vindo ao programa Rota Notícias, satisfação. Os nossos telespectadores perguntam, cadê o doutor Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior? O homem que está sempre aí na assessoria jurídica do programa e, ao mesmo tempo, com seus trabalhos, né, nos tribunais aqui da cidade de Porto Velho, a nível de estado e fora do estado. E hoje é o convidado para falar um pouco, gente, desse cenário que as comunidades ribeirinhas do Alto Médio e Baixo Madeira vivem anos após anos com relação ao nosso invernão amazônico. Doutor Júnior Castro Alves, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Rando Silva. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Rota Notícias, esse programa que só vem ganhando audiência a cada dia que passa. E é perceptível, Rando Silva, quando estou nas ruas de Porto Velho, as pessoas me cumprimentam e é perceptível o carinho que elas têm pela pessoa do Rando Silva e do programa Rota Notícias. Que maravilha, isso é bom, a credibilidade, né? O reconhecimento do profissionalismo que a gente exerce, não somente o Rando Silva, mas toda a equipe aqui, e o senhor faz parte dessa equipe na assessoria jurídica. Doutor Júnior Castro Alves, vamos falar sobre a situação das comunidades ribeirinhas do Alto, Médio e Baixo Madeira, esses impactos ambientais, assoreamento do Rio Madeira e transbordamento da cota do Rio Madeira no inverno. No inverno, transbordamento, essas comunidades sofrem. Na época da nossa seca, sofrem com a estiagem. Que tem causado nos últimos anos essas séries de consequências e problemas que afetam diretamente essas comunidades, o qual o senhor esteve presente de perto, ouvindo famílias e famílias do Baixo Madeira. Rando Silva, hoje o país sofre em vários estados com impactos ambientais. Isso certo. São quase que todo o Brasil, né? Atuamos em alguns estados fora de Rondônia e percebemos que esses impactos eles têm acontecido não só aqui em Rondônia, mas também em outros estados. Em Rondônia, Rando Silva, se concentra principalmente no complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Tem alguma coisa a ver, doutor? Tem, Rando Silva. Já tem estudo elaborado tecnicamente, relacionadamente, que há um impacto relacionadamente à construção das usinas? Tem, Rando Silva. Tem laudos periciais que foram confeccionados por peritos nomeados por juízes da comarca de Porto Velho, em que apontam que houve assoreamento, depressionamento, uma potencialização dos desbarrancamentos das margens do Rio Madeira. O que acontece, Rando Silva, assim, em poucas palavras? Resumidamente. Né? Em 2012, iniciou-se as atividades da Santo Antônio Energia, da construção da Santo Antônio Energia. E aí, naquela época, logo que começou, as comunidades atingidas, as primeiras comunidades atingidas foram as comunidades mais próximas do empreendimento, da usina. Essas pessoas foram indenizadas, doutor? Aí o que acontece, Rando Silva? Houve um número de pessoas que foram indenizadas, só que o que acontece? Muitas pessoas ficaram lá. Houve um subdimensionamento dos impactos que foram ocasionados. Eles não indenizaram geral. Eles não indenizaram na coletividade. Todas as pessoas que foram atingidas. Por exemplo, seu João aqui mora do lado aqui, foi indenizado, o Pedro não. Não Mas não estão numa mesma área, doutor? Não houve uma isonomia. Uma isonomia. Né? E a gente tenta buscar no laudo, o laudo é o mesmo. Apresentar. Tentamos buscar na comunidade, a comunidade é a mesma, mas houve essa falta de isonomia nas indenizações administrativas e, de certa forma, essas informações, elas habilidosamente
pelo empreendimento foram levadas ao judiciário de forma distorcida, e também lá aconteceu, vamos dizer assim, uma não isonomia. Algumas pessoas receberam e outras não. E aí, Rando Silva, a vida desse ribeirinho, a vida desse pescador, a vida desse e se criou, pequeno agricultor, depois das atividades desses empreendimentos, é angústia, é sofrimento, é perda da casa, perda da plantação. Ficou uma situação, Rando Silva, em que tínhamos uma realidade antes do empreendimento, naturalmente, e uma realidade depois. E com relação, doutor Júnior Castro Alves, compensações. A gente ouve muito falar em compensações na época, mas hoje a gente pagamos uma das energias mais caras do país, geramos energia. Na época, nós tínhamos aí os deputados que foram responsáveis pela aprovação, assinatura desses projetos, e na época fomentou a economia da capital, mas não pensaram no pós-usinas e o que poderia causar, né, após a construção. E hoje a gente pode observar esses impactos não muito distantes, como, por exemplo, na comunidade do Baixo Madeira, Bom Será, Brasileira, Nazaré. Tem alguma coisa a ver com relação do transbordamento da cota do Rio Madeira? Rando Silva, com o início das atividades, os laudos confeccionados, né, por alguns peritos judiciais, eles apontaram que haveria um efeito cascata. Ia atingindo as comunidades mais próximas, esse efeito cascata ia descendo o rio, e hoje a verdade apareceu. Por que eu digo que a verdade apareceu? Porque a comunidade, por exemplo, de Nazaré, ficou literalmente coberta por águas. Verdade. E você vê que já o centro de Porto Velho não teve esse volume de água tão grande como ficou Nazaré. Isso é assoreamento do rio? É o assoreamento do rio. Houve uma mudança natural do rio, Rando Silva, conta disso devido ao barramento. É por conta disso que se fala em uma privatização para poder fazer o aprofundamento, é a palavra científica, do Rio Madeira? Hoje foi verificado, Rando Silva, que há uma necessidade de fazer, vamos dizer assim, um desassoreamento do rio. O rio hoje está assoreado. Então, aquele volume de água que antes era no leito do rio? Era no leito do rio. Hoje ele já não suporta mais e as águas se espalham. Então isso são laudos comprovados, né, que mostram que o rio transborda por conta do excesso da quantidade de água. Aí fica aquele abre parênteses e fecha-se conchetes. Abre-se parênteses e fala assim, não, é porque o Rio Madeira, ele é afluente, né, lá do Rio Madre de Deus, lá na cabeceira dos Anjos, e por conta disso lá chove bastante. Mas antigamente, 10, 15 anos atrás, não existia tanto transbordamento de cota de rio aqui. Eu nasci, fui criado num bairro Areal, Baixa União. Meu pai era um folclorista, tinha um boi corre-campo lá, então eu conhecia essas Nasceu e cresceu ali. Cresci ali, Rando Silva. Se ouvia falar de cheia, mas a cheia ela era recebida com alegria, porque ela trazia peixe, né? Você tinha aquele nível da água subia, mas os ribeirinhos estavam acostumados, faziam aquelas vielas e tudo mais. Hoje não tem mais como, Rando Silva. Por exemplo... É alagação total. É uma alagação, é uma água revoltada, sobe de noite, baixa de manhã, não tem mais uma previsão. Alguma coisa ligada às comportas, o reservatório de águas, as duas usinas? Rando Silva, a única intervenção que teve no Rio Madeira foi o complexo hidrelétrico da usina Santo Antônio Energia e Giral. Né? Hoje, os ribeirinhos eles têm uma outra realidade e a única intervenção que teve no Rio Madeira foi dos empreendimentos. Então, não tem como culparmos outra situação. Há uma noção, doutor Júnior Castro Alves, o senhor que esteve visitando essas comunidades e ouvindo essas pessoas, de quantas famílias são atingidas? Numa reunião que o senhor conversou com algumas dessas pessoas, relatando e, de fato, mostrando
a perda da produção, que eles são fortes na produção de banana, farinha, criação de animais, tudo se perderam. E eu estava acompanhando essa semana que o governo do estado, através da Secretaria de Assistência Social, a primeira-dama Luana Rocha, já levando a disponibilização de um benefício para essas famílias atingidas, um valor simbólico para essas famílias custear suas despesas. Mas teria que ir muito mais além, né? Eu falo a nível de estado, municipal e federal, e principalmente com relação a compensações. Se há de fato um laudo que detecta e que mostra toda a realidade desses impactos, por que que essas usinas, nelas não se prontificam em dar esse abono, esse benefício que de fato é para essas famílias que precisam? O que precisa ser feito? Tem um ditado que diz, Nando Silva, que CNPJ não tem coração, né? Então, assim, no entendimento desse simples advogado, esses empreendimentos era para, vamos dizer assim, terem feito essas indenizações, Nando Silva, administrativamente, ter procurado essas pessoas e terem reparado os danos que foram ocasionados por suas atividades. Mas, infelizmente, não é assim. Tem que estar brigando, tem que estar lutando, tem que estar buscando. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Eu estava acompanhando, doutor Júnior Castro Alves, uma audiência, inclusive com um senhor que eu conheço há vários anos, morador do Baixo Madeira. Ele falou bem assim, quando chegar no término dessas audiências, que eu não sei quantos anos vai levar, eu não sei se eu vou estar vivo. Mas eu não estou nem pensando mais no dinheiro que eu vou receber, porque tudo que eu tinha, eu perdi na criação dessas usinas. E ele enche os olhos d'água. E quantas famílias já perderam pessoas que ficaram depressivas com essas situações? O que precisa, doutor Júnior Castro Alves, ser feito? Rando Silva, eu costumo dizer, tem um ditado que diz que Deus é brasileiro. Eu digo, não, Deus ele é de Rondônia, porque foi só Deus para não morrer ninguém, né, nessa cheia de 2014, desses barrancos que estão caindo, né? Desbarrancamento, mas assoreamento. Apesar de não terem vítimas diretamente pela água ou pelo barranco que caiu, Rando Silva, há muitas vítimas que morreram de depressão. Pessoas que morreram, Rando Silva. Que vieram para a cidade, abandonaram suas localidades. Morreram de tristeza. Né? Você conversa com alguns familiares. Teve esses dias agora, conversando com uma família, ele falou, doutor, o processo está dando certo e tal, mas eu trocaria esse processo só para ter meu pai de volta. Porque desde que a gente perdeu a nossa casa, a nossa moradia, meu pai entrou em tristeza profunda. E infelizmente perdemos o nosso pai. Então, Rando Silva, são vários relatos, né? Vários depoimentos de pessoas, e são unânimes em dizer, doutor, eu não sei, eu não sou, usando aqui, né, a palavra deles, eu não sou estudado, eu não tenho formação, mas uma coisa eu conheço, eu nasci e me criei na beira desse rio Madeira, eu conheço esse rio, e esse rio não é mais o mesmo depois que começou as atividades desses empreendimentos. E o que acontece, doutor? Depois dessas atividades, a gente só tem tido prejuízo. Não temos mais conseguido levar a nossa vida normalmente. Eu que tenho o seu José, mandar um abraço, não sei se está ouvindo, ele estava falando, doutor, eu quando me aposentei, eu tive a felicidade de conseguir comprar um pedaço de terra no Baixo Madeira. Eu contemplava o Rio Madeira, achava que ia passar os meus últimos dias ali em paz, mas infelizmente eu não tenho essa paz. Inclusive ele até falou para mim assim, doutor, aqui no nosso estado temos uma, assim, eu sempre pensei comigo, falei, poxa, é um estado abençoado, nós não temos maremoto, não temos terremoto, mas temos essa Santo Antônio Energia para trazer esses problemas para nós. Eu até ri, eu falei, de certa forma o senhor tem razão. Mas, Rando Silva,
tudo isso, né, na época da licença prévia, que ambientais. era ambientais, os analistas do IBAMA, certo, né, eles dos já órgãos. apontavam, os órgãos fiscalizadores, eles já apontavam que poderia ter esses impactos. que os estudos que foram apresentados por esses empreendimentos, eles estavam subdimensionados, ou seja, certo. os impactos seriam muito maiores. Eles apontavam que locais que seriam impactados não foram contemplados pelos estudos. Mas certo. mesmo assim fizeram a usina e hoje a gente vê o que acontece. São Verdade. essas pessoas que perderam, né, o seu lar, o seu habitat e ainda mais. Tiveram vizinhos que foram indenizados e outros não. Né? Aí, falamos com o doutor Júnior Castro Alves, falando dos impactos ambientais, assoreamentos do Rio Madeira, transbordamento da cota no inverno, estiagem no verão, e alguém é culpado nessa história e precisa pagar essa conta, não o povo. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no programa, das 18 às 19 horas lá no RR Notícias, na Rádio Rondônia. Eu convido você, telespectador, a sintonizar na rádio que todo mundo ouve, 93.3. Hoje temos o RR Notícias com a participação do Castro Alves Júnior. Júnior Castro Alves, como diz o nosso amigo Rando. Vamos estar lá às 18 horas. Temos um convidado especial, o doutor Sérgio Muniz, defensor público, que vai estar batendo um papo com a gente em prol da população. Rando Silva, mais uma vez, agradeço a Deus e obrigado pelo convite. E sempre que for convidado, estarei aqui no Rota Notícias. E parabéns a toda a equipe da Rema TV, ao Zezinho, que eu estou me sentindo aqui no em casa, no estúdio, o maior e melhor estúdio. O melhor estúdio de Rondônia, ok, doutor. quiçá do norte, porque é uma estrutura que é só você aí está nos assistindo, visitar, para ter uma noção da mega estrutura que hoje é a Rema TV. Parabéns. Obrigado, doutor. Falamos com o doutor Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior. E assim, produção, e assim chegamos ao término de mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa Rota Notícias, agradecendo o carinho da sua audiência, onde você estiver, que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso nos cubra com o seu manto sagrado, nos livrando de todo mal, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Tchau.